Olá, queridos amigos! Hoje trazemos mais um parágrafo do item A União da Ciência e da Religião do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob o seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se faz. A fé se dirigiu à razão, e a razão não encontrou nada de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará se quiserem lhe resistir em lugar de a ele se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma nova era da humanidade. As consequências desta revolução são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, neste parágrafo que fecha este item, a união da ciência e da religião, Kardec nos traz que nós vemos esse afastamento, de séculos da ciência e da religião, como se fossem água e óleo, como se não pudessem andar de mãos dadas, andar juntas. E os Espíritos nos trazem que há esse traço que vem para unir, para mostrar que ambas são divinas. A religião, o religare, essa busca por uma conexão com o Criador, e a ciência, a compreensão das leis naturais, das leis da vida. Elas têm o traço de união entre elas, está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual. Existem leis, conforme os Espíritos nos esclarecem, que regem a nossa evolução, que regem o mundo espiritual, que regem a nossa vida para além da matéria. Existe uma série de leis e estas leis são perfeitas e imutáveis e têm relação direta, relação com o mundo corporal. Uma delas, por exemplo, a lei da reencarnação, que é uma lei física, conforme os Espíritos nos demonstram, e há uma relação direta com aquilo que fazemos, com aquilo que no plano espiritual, no plano físico, influencia na nossa encarnação, no corpo físico que vemos, a influência dos espíritos sobre nós, as relações, o quanto que nós somos influenciados, influenciamos os encarnados e os desencarnados, a relação direta entre a nossa existência física e a existência espiritual, pois somos espíritos imortais. Então, nós temos o aspecto científico do Espiritismo, que nos comprova a existência destas leis morais e a sua influência nas leis físicas, nas leis da matéria. A razão se dirige à fé e não encontra nada de ilógico na fé. E a fé se dirige à razão
e percebe que a razão também está no divino. Então, há essa conexão. Nós vamos compreendendo Deus, o Criador, dentro das nossas limitações, mas de forma racional. Nós vamos compreendendo os ensinamentos do Cristo de forma lógica. Nós vamos entendendo as leis divinas e a sua aplicabilidade em nossa vida. Há pessoas, porém, que permanecem para trás, que não aceitam, que não querem ver, que não se negam a sequer raciocinar. Então aqui Kardec não está dizendo de pessoas que refletem sobre e que não encontram lógica nesses ensinamentos, mas sim das pessoas que se negam sequer a pensar, a raciocinar, a compreender antes de refutar, antes de dizer não há lógica. Então aqueles que negam, por rebeldia ou por simples negligência, por não querer entrar em contato com essa verdade, será, como se diz, esmagado por esta verdade, pela lei do progresso. Esmagado no sentido de que passará por essa existência, desencarnará e perceberá que continua vivo no plano espiritual, que irá reencarnar novamente, como já reencarnou por muitas e muitas vezes. Então, uma das leis divinas é a lei do progresso. E ela acontece de forma natural, de forma, como se diz, nós somos convidados a progredir, a entrar em contato com a verdade e nos transformarmos com este contato. Mas depende do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa sensibilidade ao que está posto, ao que é. Então, que possamos nós olharmos com olhos de ver para a nossa vida, para a importância da ciência, da espiritualidade, da religiosidade e de que elas caminhem juntas, pois a ciência sem a religião comete atrocidades, deixa esse vazio existencial que nós estamos passando, vivendo, esse sofrimento psicológico tão intenso. E a religião sem a ciência fica sem a lógica, sem o raciocínio. Então ambas são fundamentais na nossa evolução e devem caminhar juntas.